Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos falar do maior crente que existe, do maior crente que já pisou nesta terra. E este crente, eu tenho que admitir que ele é mais crente do que eu. Se eu disser que não, eu estarei mentindo. Aqui em Santiago 2, verso 19, está escrito assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. O diabo só crê que há um só Deus. Por quê? Porque o diabo já morou lá no céu. Ele sabe que existe somente um Deus. Se você crer que existe um só Deus, você empata com o diabo, porque o diabo também crê que só existe um Deus. Se você está crendo que existe 3 deuses, você já perdeu para o diabo. Veja quão grave isto é. Você perde para o diabo se você crê que há 3 deuses. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Só que tem uma coisa: o diabo não obedece. Ele crê que estremece, mas não obedece. O apóstolo João esteve lá no céu e ele viu apenas um só trono em Apocalipse. E ele viu somente um Deus. Ele viu o Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas que ainda insistem em 3 deuses. Muitos querem saber mais do que João. Muitos querem saber mais do que o diabo que morou lá no céu. Então você não faz nada de grande crendo que há um só Deus. Então, irmãos, o diabo é crente, o diabo anda com a Bíblia na mão, desde o começo da Bíblia até o fim. O diabo ele entra dentro da igreja. Somente no final que Jesus Cristo vai separar os bodes das ovelhas. Mas o diabo ele entra dentro da igreja. Então nós temos o diabo em 3 estados. Nós temos o diabo em estado físico. O que é o estado físico? É o câncer. É um diabo. É uma vida no corpo da pessoa. Essas doenças apelidadas como doença é um demônio. Cada doença dessa. Nós temos o diabo em espíritos sedutores, que são as mulheres seminuas, e muitas delas estão nas igrejas, lá na frente, fazendo tipo um strip, fingindo ser cristãs, com roupas apertadas, com vestidos transparentes, que é muito mais pior do que se elas estivessem nuas. E em estado religioso, o diabo anda com a Bíblia na mão. O diabo não tem medo de Bíblia. Ele anda com a Bíblia na mão. Aqui nós temos um exemplo aqui em Gênesis. E aconteceu ao cabo de dias, Gênesis 4, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja aqui. Caim adorando a Deus. E Abel também trouxe uma ovelha. E Abel sacrificou a ovelha. Agora veja que
A oferta de Caim foi muito mais bonita, mas Deus não atentou para a adoração de Caim e caiu seu semblante. Caim queria adorar a Deus da maneira dele, como muitos fazem hoje, que é adorar da sua maneira. E disse o Senhor a Caim: onde está seu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Veja que a semente que estava nele. Respondendo ao Deus Todo-Poderoso: veja a ousadia de Caim, veja o fruto. Mas Caim não é filho de Deus? Muitas pessoas falam: não, somos todos filhos de Deus. Negativo, a Bíblia não fala isso. Muitos dos seres humanos são demônios. Veja aqui o que Caim era. Veja aqui, primeira carta de João 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhos de Deus é o quê? Pequenos deuses, e filhos do diabo são demônios. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Aqui veja no verso 12. Vamos ler o verso 11 primeiro. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos um ao outro, não como Caim, que era do maligno. Agora veja, Caim não fez o culto dele? Fez o culto dele, mas ele era do maligno. Então ele era um demônio. Ele era um demônio. Mas existe demônio que adora a Deus? Sim, eu vou te mostrar outro. Aqui, respondendo-lhe, pois, Simão, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Veja, Jesus Cristo falando, um de vós é um diabo. Ele não diz um de vós está com o diabo. Se eles estivessem com o diabo, Jesus expulsaria o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui em São Marcos 14, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se, e disse-lhes um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu? Observem, irmãos, que Judas não era uma ruim pessoa. Se Judas fosse uma ruim pessoa, eles apontariam o dedo para Judas e diriam: é o Judas ali, ó. Ele sempre foi custoso. Não, veja, de tão bem posicionado que Judas estava, ninguém desconfiou de Judas. Hoje é a mesma coisa. Quantos pregadores aí, ó, que você não tem direito nem de apontar o dedo para o lado dele. E, no entanto, é um diabo, é um demônio. Se o demônio vier feio, irmão, você vai correr dele. O diabo, ele vem bonito. Se ele vier feio, você corre dele. Mas se ele vier bonito, você corre para o lado dele, você dá ideia para ele. Ele vem com a Bíblia na mão. Ele vem com a Bíblia na mão. E acaba ganhando muitas pessoas. Ele é sábio.
Na verdade, o Filho do Homem, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver sido nascido. Então, os demônios, o lugar onde tem mais demônios é dentro da igreja. É com a Bíblia na mão. É mulheres dentro das igrejas mal vestidas, com aquele vestido sensual, fazendo propaganda nos púlpitos, como se fossem cristãs. Ali está o diabo se insinuando, falando de Deus. Aqui é o discurso de Jesus que ele fez, discurso de Jesus sobre sua missão. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida, luz da vida, luz da palavra. Disse-lhe, pois, os fariseus, aqui, os fariseus aqui, ó, os demônios, lobos vestidos em peles de ovelha. Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Veja o acusador aqui. Quem que acusa? É o demônio. O demônio precisa de entrar numa pessoa, irmãos. O demônio sem pessoa, ele não pode agir. Então o demônio é uma pessoa, é um ser humano. E disse-lhe, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então tem pessoas que não sabem nem o que carrega na mão, não conhece nem a Bíblia. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu, meu Pai, me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Aqui Jesus jogando na cara deles, que tem testemunha. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e a mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Veja, homens que conheciam a Bíblia. Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se vós me conhecereis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse-lhe Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Jesus estava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Disseram-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me a buscar-me, e morrereis no vosso pecado. Veja, Jesus falou para os fariseus que eles morreriam em vossos pecados. Então, esses demônios, que são pessoas, eles não podem se arrepender. Não tem jeito para eles. Veja que Jesus disse, morrereis em vosso pecado. Doutrina errada. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sou deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Veja, pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Isso é um pecado. Jesus lhe disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse, muito tenho que dizer a julgar-se, vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto fala ao mundo, mas não entenderam. Ele lhes falava do Pai. Aqui mais à frente aqui,
Veja a ousadia dos fariseus. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe ele: somos descendência de Abraão. Nós somos crentes. Então esses demônios falam desse jeito. E nunca servimos a ninguém. Como os dizeis tu, sereis livres? Veja a jactância deles. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas este povo aqui estava com aquela religiosidade. Eles pensavam que